Oi, olha a Pri aqui. Estamos já na nossa terceira aula, onde nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os códigos dos patriarcas e hoje nós vamos estudar sobre o código da fidelidade que vem através da vida de Enoque. Depois da perda de Adão e Eva, a perda dupla, porque Caim mata Abel, então Caim ele se torna um rejeitado, um foragido sobre a terra, e ele se afasta dos pais, e eles não têm mais a presença de Abel, porque ele foi morto. Deus dá a condição de Eva ter mais um filho, e esse filho se chama Sete, e o nome do filho mostra a condição que Eva entende de Deus naquele momento, que foi uma condição compensatória, porque o nome de Sete significa aquele que compensa ou designado. Então o Sete ele vem desenvolvendo características de santidade muito próximas daquilo que Adão era, daquilo que Adão tentava ser, e também muito perto daquilo que Abel provavelmente desenvolvia. E Sete, então, ele tem um filho, ele gera um filho, em Gênesis 4:26 vai falar que ele gera um filho chamado Enos, e esse filho chamado Enos, ele, a partir do nascimento desse filho, começa-se a invocar o nome do Senhor. Por que motivo exato que se fala a respeito disso a gente não sabe. O que a gente sabe é que as nações elas se diferenciam a partir daí. O povo de Caim, eles fundam cidades, ou seja, eles param em algum lugar, enquanto o povo de Deus continua sendo nômade. E parando nesse lugar, eles começam a ter alguns hábitos, como a criação de gado, aí eles começam a criar os primeiros instrumentos para poder musicar, ter instrumentação na música, e também eles começam uma prática que é a prática da poligamia através de Lameque, que tem duas esposas, então eles começam a prática da poligamia nesse povo. Em compensação, o povo de Deus, ele provavelmente andava pelas colinas, montanhas, eles andavam pelo território, coletando comida, viviam como nômades, e eles tinham a sua fidelidade a Deus, a sua permanência de fidelidade a Deus. O caso é que os descendentes de Caim, eles tinham um posicionamento tão forte, a gente já conversou um pouco sobre isso no vídeo passado, que eu vou deixar o link do vídeo aqui se você quiser continuar acompanhando e estudando. E aí nessa continuidade de estudo que a gente vai ver da raça humana, como que os patriarcas ou como que os filhos de Deus se fundaram, eles ficaram distantes dos filhos dos homens até Gênesis 6. Então, nesse processo de genealogias, onde as pessoas estão nascendo, e Adão, a gente vê pela extensão de tempo que ele viveu cerca de 9 gerações, ou seja, ele viu todos os seus descendentes crescerem, se misturarem, e casarem-se entre si, até que a população da Terra estava assim... Até que a população da Terra tivesse crescido o suficiente para ele ver os resultados da sua desobediência a Deus, Então eu imagino o horror e o terror que era para ele ver cada vez que existia algum conflito, ou cada vez que alguém morria, ou que algo morria, e ele saber que aquilo era resultado da sua ação de desobediência um dia no Éden. Mas para tentar resolver toda essa situação, ele colocava provavelmente os seus filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, todos ao seu redor, e ele contava das maravilhas que tinha sido, conhecer o Senhor, e como que era maravilhoso viver dentro do Éden, porque afinal ele era o primeiro homem a existir, e também provavelmente o Éden estava ali, ainda posicionado em algum lugar, porque os 2 anjos estavam presentes naquele lugar. Então dificilmente alguém poderia naquele momento questionar a existência de Deus ou não entender a supremacia do poderio de Deus naquele momento. Enquanto tinha o Éden, enquanto a presença de Adão era fixa, enquanto Adão era vivo, e ele viveu por 935 anos, então em todo esse processo, a gente fazendo uma contagem da Bíblia, vê que 9 gerações se deram no decorrer da vida de Adão. Então todos puderam ir aos pés dele, ir onde eles estavam e ouvir
um pouco das histórias dele. E esse período pré-diluviano, às vezes as pessoas têm a ideia de que as pessoas nessa época eram uma selvageria, que uma falta de higiene, sei lá, a gente tem uma ideia assim meio tosca ou meio primitiva, mas na verdade provavelmente não era, porque o homem tinha acabado de sair das mãos do Criador, então ele era a criatura homem, né? O homem e a mulher, eles eram extremamente magníficos, tanto em sabedoria, quanto em altura, quanto em condições físicas. Então, provavelmente, toda a tecnologia que eles desenvolviam naquele momento para a sobrevivência deles era de acordo com a necessidade que eles tinham, e como eles eram muito hábeis, eles precisavam de pouca construção tecnológica, justamente porque eles eram hábeis, porque eles conseguiam, porque a habilidade física deles permitia que eles conseguissem muito mais do que nós, por exemplo, conseguimos hoje. E a memória desses homens provavelmente era formidável, né? Era uma memória fantástica, porque eles não necessitaram da escrita por muitos anos. Então, os saberes eles eram transmitidos de um pai para o filho, e filho para o filho, e assim ia. E essa memória intacta fazia com que eles conseguissem administrar determinados dados, determinadas informações por muito tempo, né? Eles não perdiam resquícios da história por conta da memória. E o fato, né, da gente saber que 7 gerações viviam, dessas 7 gerações viverem simultaneamente, estarem no mesmo espaço simultaneamente, e Adão ter tido a possibilidade de ficar 9 gerações ali, né, acompanhando 9 gerações após ele, a gente sabe que a pessoa de Enoque, quando nasce, né, o Enoque, provavelmente foi educado aos pés de Adão, provavelmente ele teve a oportunidade de conhecer Adão e de ouvir da própria boca de Adão como que era o relacionamento de Adão com Deus e quem era esse Deus. E Enoque, então, ele cria um amor especial pelo Criador, ele cria uma necessidade de aprender mais e de estar mais perto do Criador. E a Bíblia vem apresentando que as ações, né, de Enoque mudam a partir do momento que ele é pai. E aí, essa parte da história que eu gostaria de me reter um pouquinho com você, porque eu não sei como que foi para você, mas depois que eu me tornei mãe, eu consegui entender muito mais o meu relacionamento com a minha mãe, eu consegui me trabalhar, né, amadurecer a minha pessoa para que eu pudesse me relacionar melhor com a minha mãe e com o meu pai, e também eu consegui compreender melhor o amor de Deus por mim, porque quando você gera um filho, quando você tem um filho, você entende a imensidão do amor e a imensidão de paciência que vem com esse amor, porque você não sai desesperado querendo fazer com que o seu filho já ande, já consiga ler, escrever, fazer as coisas, você entende cada etapa e você tem amor por cada etapa que o seu filho está desenvolvendo e por cada novo aprendizado. E é exatamente essa sensação que Deus tem conosco, né? Nesse processo de desenvolvimento. Então, o meu relacionamento com Deus ficou muito mais maduro depois que eu fui mãe, e meu relacionamento com os meus pais também. E Enoque, ele tem um relacionamento com o filho, ele começa a ter um relacionamento com o filho tão próximo, ele começa a ter uma absorção do amor de Deus tão grande, que ele começa a desempenhar um andar com Deus, ele começa a viver de uma forma que ele anda tão plenamente com Deus. E aí eu acho muito legal, porque a Bíblia não fala que ele andava com Deus assim porque Deus dava visões ou porque algo sobrenatural acontecia. O andar com Deus, né, o princípio da palavra, o princípio da ideia de andar com Deus é porque ele era um cidadão de excelência que colocava Deus como prioridade em tudo que ele fazia. Então a vida dele era uma vida para servir a Deus como esposo, como pai, como amigo, como cidadão. Ou seja, Enoque era aquela pessoa que buscava a excelência em todos os aspectos da vida dele. Amós 3:3 fala assim: duas pessoas, elas vão andar juntas se elas não concordarem. Ou seja, quando Enoque então resolve andar com Deus e anda nesse flow do reino, né? Ele anda nesse fluir, ele anda nesse... o ar que ele respirava era o ar do reino. Provavelmente Enoque era uma pessoa de muita fluência verbal e de muito impacto aonde ele estava. Ele era muito respeitado, porque nesse processo da Bíblia, nessas primeiras gerações, a gente vê muito poucas pessoas. Provavelmente Deus tinha muitos servos, né?
Gênesis 6 vai falar que os filhos de Deus, né, viram as filhas dos homens, que foi quando eles começaram a se misturar e começou a contaminar a terra inteira, ou seja, tinham muitos filhos de Deus, mas a pessoa de Enoque alcança uma determinada relevância, ele é colocado na história, o nome dele é citado justamente porque Enoque era um cara diferenciado, ele tinha aspectos da vida dele, a forma como ele contaminava as pessoas ao redor, aquilo que ele fazia, aquilo que a força de caráter de Enoque era extremamente forte, por isso o nome dele vem a ser citado na Bíblia. Porque não tem como, né, a gente andar com o Senhor e não explodir de amor. Então, a explosão de amor que vinha de dentro dele, né, esse amor que fluía da vida de Enoque, e às vezes a gente tem o entendimento de que amor vai me tornar uma pessoa pacífica, vai me tornar uma pessoa melancólica, eu vou ser uma pessoa que eu aceito tudo, e a personalidade de Enoque, pelo que a gente vê que a Bíblia fala dele, e que Judas vem ajudar muito a gente descrever quem que era essa pessoa de Enoque, né? Enoque, ele pregava, Enoque, ele não se satisfazia em só ele andar com Deus. Ele aspirava tanto o reino, ele trazia isso para sua família, ele trazia isso para os seus amigos, que ele impulsionava as pessoas a respirarem o mesmo ar que ele respira. As pessoas a respirar o mesmo ar que ele respirava. Enoque provavelmente ele entendia todos os códigos do reino que estavam dispostos na terra. E havia provavelmente, né, Judas 14:15 vai nos ajudar, Judas 1:14-15 vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a respeito dessa personalidade de Enoque. Provavelmente ele não entendia a respeito do processo de para onde os justos que morrem vão. Então ele achava que tanto ímpios quanto justos tinham o mesmo resultado, o mesmo fim, né? Mas aí a gente vê que o Senhor revela a ele algo que ainda não era revelado aos outros homens da época, ou que Adão ainda não tinha a revelação, né? E que é o fato de que haveria a segunda volta de Cristo, e esses homens e todas as pessoas que morreram, né, todos os salvos, seriam ressuscitados e seriam levados para viver para o reino, no reino dos céus, e viveriam a sua vida aqui na terra como se fosse um reino. Existem alguns historiadores, eu dei uma pesquisada e achei muito legal, que existem alguns historiadores que acreditam que a arca foi construída com os bens financiados, né, pela família de Enoque, porque ele era um cara bom administrador, ele era uma pessoa que ele conseguia excelência na vida dele em todos os aspectos, e aí ele teve recursos para, inclusive ele, Matusalém e os outros filhos deles, auxiliarem Noé na construção da arca. A personalidade de Enoque provavelmente era muito enfática, ele era provavelmente bastante sanguíneo, e isso atraía as pessoas a ele. Ele tinha um relacionamento tão legal com Deus que a mensagem que ele trazia era penetrante no coração das outras pessoas, e por mais que ele gostasse, né, e que ele sentisse a necessidade de cumprir a missão e de ir lá falar para as pessoas a respeito de quem era Deus, de entusiasmar as pessoas a viverem uma realidade, uma amizade com Deus também, Enoque, ele tinha mais prazer em estar na presença de Cristo. E Enoque tinha um ponto muito importante que é importante nós pais termos, né? Enoque sabia quem era. Enoque, ele tinha ativado total a sua identidade. Então, independente de que a população da Terra se tornasse cada vez mais pecaminosa, cada vez mais distante de Deus e cada vez mais iníqua, ele tinha certeza da identidade dele e a relação dele com o reino, que ele advertia as pessoas, que ele trazia as pessoas para perto desse reino, que ele queria trazer as pessoas para perto desse reino, mas aquela iniquidade, aquela dor, aquela vida de promiscuidade que as pessoas do lugar onde Enoque vivia estavam se envolvendo e estavam se tornando, não transformavam o coração de Enoque. Cada vez mais Enoque queria andar com Deus, cada vez mais Enoque queria a presença de Deus. E conhecendo a raça humana como nós conhecemos, né, e sabendo como os seres humanos eles reagem a pessoas que entendem da sua identidade, pessoas que têm essa identidade ativada e que vivem e respiram a sua missão, provavelmente Enoque era muito zombado, ele era provavelmente vítima, né, de muita falação. Talvez hoje na internet, se existisse internet na época, ele seria vítima de haters, muitas mentiras teriam sido levantadas a respeito da vida dele, mas a lifestyle dele era o reino, né, o jeito que ele vivia, a história dele,
toda era voltada para o reino. E todos os códigos que ele soltava para as pessoas da época, tudo que ele fazia era em relação ao reino. Enoque tanto insistia em caminhar com Deus aqui na terra, que Deus então o levou para o céu e ele passou a caminhar com Deus dentro da cidade santa, né? Caminhou pelos portões celestiais e entrou para viver essa experiência onde ele nunca morreu e ele passou a andar com Deus. E obviamente as pessoas da terra começaram a procurar ele, não acharam ele, e a única pessoa que poderia ter carregado ele, pelo tanto que ele andava com Deus, as pessoas subentenderam que ele estava andando com Deus pela eternidade, né? A Bíblia fala que já não estava porque Deus o tomou. E Hebreus 11:5 fala algo formidável a respeito da vida de Enoque. Eu vou ler aqui para você poder ter a ideia disso. Diz assim que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, pois antes de ser arrebatado ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Ou seja, o translado de Enoque era na verdade um sinal para a humanidade. O translado de Enoque foi um sinal incrível para a humanidade da existência de Deus e da permanência de Deus cuidando da vida humana através da história. E é essa força que tinha em Enoque, né? Que Enoque entendeu o amor de Deus através do amor que ele teve pelo seu filho, através do amor que ele desenvolveu pelo seu filho. Ele entendeu o amor que Deus tinha por ele e aí ele quis muito andar com esse pai, ele quis muito estar perto do pai. É o que eu venho chamar a sua atenção hoje. Eu acho que é o código mais importante para nós nessa geração como pais, né? O código de Enoque precisamos andar com Deus. Se queremos que os nossos filhos andem com Deus, nós precisamos ter um relacionamento sincero com Deus, um relacionamento de verdade. A nossa lifestyle precisa ser o reino, o nosso respirar precisa ser o reino, os nossos códigos, as nossas falas precisam ser do reino. Então, quando a gente observa a vida de Enoque, nós temos um sinal como pais, né? A gente viu Deus no primeiro vídeo como um educador formidável, né? Deus educando Adão. Nós vimos no segundo vídeo Caim com toda a sua força genética, o quanto ele derrotou a raça humana e quanto Deus precisou do dilúvio para destruir a força de Caim. Só que daí nós vemos Enoque, que é a força contrária. Enoque foi transladado muito tempo antes do dilúvio. Mas se outros homens tivessem se levantado como Enoque naquela geração e se tivessem se mantido Enoques presentes naquele tempo, provavelmente a raça humana não teria passado pelo dilúvio. O dilúvio foi resultado da iniquidade de um pai, mas houve Noé e a sua família, houve salvação, houve homens santos também por causa da perspectiva e por causa do estilo de vida de Enoque. Eu acho que essa é a grande diferença. Hoje nós como pais nós devemos fugir da religiosidade, sabe? Muitos meninos e meninas dessa geração estão tomando asco de igreja, nojo de igreja. Por quê? Porque aquilo que a gente fala na igreja, aquilo que a gente é santo na igreja, aquilo que a gente age na igreja, nós não estamos fazendo dentro das nossas casas. Nós não estamos agindo dentro das nossas casas. E os filhos sempre sabem. Os filhos, eles sempre sabem o que a gente está fazendo. Quando eu trabalho, quando eu converso com adolescentes ou crianças, eu fico perplexa de ver o que eles conhecem, o que eles sabem a respeito da família, mas que eles não contam para os pais. O que eles sabem a respeito dos defeitos dos pais. Então, às vezes, a gente pensa assim, meu filho está sendo rebelde nisso, meu filho está tendo mau comportamento naquilo. Mas o que o meu filho sabe de mim para ele me julgar e para ele não me respeitar? Então, às vezes, a gente acha que aquilo que a gente está fazendo escondido está tampando, né, sol com a peneira, porque os nossos filhos eles não têm capacidade de julgamento, engano nosso. Se nós ainda damos os códigos de vida para os nossos filhos e explicamos como que a Bíblia apresenta, o relacionamento que deve ter, a forma de vida que nós devemos ter, a lifestyle que flow nós devemos viver, ainda assim, se nós damos isso para os nossos filhos, mas não vivemos isso, obviamente que nós estamos dando armas para que eles nos julguem. E aí nós não podemos fazer nada, nós não podemos querer que esse menino ou que essa menina, eles tenham um comportamento diferente da rebeldia. Porque como que meu pai fala isso e age daquela forma? Como que minha mãe fala isso e age daquela forma? Então, viver a religiosidade não é viver a espiritualidade.
Enoque vem dar pra gente essa grandeza da espiritualidade. O que é espiritualidade? É viver na integridade com o reino, é respirar o reino, é fazer tudo de acordo com o reino e entender a necessidade de andar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ser modificado por Deus em todas as atitudes da nossa vida. A permissão para a transformação. O grande código de Enoque é a permissão para a transformação, é ser transformado diariamente no andar com o Mestre, no andar com Cristo, é o viver o relacionamento com Deus, que trará os nossos filhos para querer viver um relacionamento com Deus. Então, às vezes, nós estamos tendo um relacionamento com o nosso pastor, nós estamos tendo um relacionamento com a nossa igreja, nós temos relacionamento com os membros da nossa igreja, nós temos relacionamento com as pessoas ao nosso redor, mas nós não estamos tendo um relacionamento com Deus que nos transforme e testemunhe para os nossos filhos. Então, quando o Hebreus vai falar que o testemunho de Enoque, Deus testemunhou a Enoque, falou: olha, Enoque, você agradou meu coração, você viveu os códigos do reino, então agora eu te quero aqui, então eu te quero perto de mim. Isso foi testemunho de que qualquer um de nós podemos também ter uma vida nesse flow do reino, nesse lifestyle do reino, só que nós precisamos fazer isso integralmente, ou seja, a minha integridade de estar na presença do Deus eterno não deve ser algo somente para minha igreja achar que eu estou tendo uma vida de integridade. É uma coisa que dentro da minha casa o meu filho vai olhar para mim e vai dizer: nossa mãe, você realmente vive dentro dos aspectos do reino, você realmente respira o reino. Então os meus filhos são para quem eu preciso mais testemunhar. E esse é o grande código de Enoque e é meu chamado para você. Gostou? Dá um like aí, compartilha com quem precisa, porque nós vamos continuar estudando os códigos dos patriarcas e entender como nós podemos nos desenvolver como pais para que nós possamos, enfim, alcançar o reino para nós e para os nossos generais que nós estamos formando. Te vejo no próximo vídeo.